Professor, por favor. Espero que não fique chateado com a minha pergunta. Não, faça uma pergunta polêmica aí. Você sabe que em outro momento eu disse o quanto respeitava alguns dos seus representantes do MBL. Seus pares. E fiquei extremamente decepcionado com a posição que tiveram com a questão de Gaza. Eu achei desumano. Acho desumano o que acontece na Palestina, é algo que ninguém deveria aceitar, e fico chateado com o pessoal de direita que simplesmente, em especial o MBL, por quê? Porque na minha visão, que eu tenho da direita, o MBL é o que melhor oferece qualidade intelectual dentro da direita, com devido respeito aos outros. Você tem nomes que são pessoas, poxa vida, são pessoas que sabem o que fala, são pessoas intelectuais, são pessoas estudadas, são pessoas que estudam a matéria e fazem tudo. Novamente, vocês têm São Bernardo, acho que posso falar, vereador Glauco, o menino, acho que eu não estou cometendo nenhum crime, um menino bom, menino inteligente, menino intelectual. Aí você fala assim, poxa, aí um grande opressor decide exterminar um povo. E o nosso presidente, independente dele ser ideologicamente diferente, porque eu vou escolher meu presidente na época das eleições. Se ele for eleito, eu não votei no Bolsonaro, mas no dia 1 ele era meu presidente, que se dane, eu não tenho nada o que fazer. É democracia, a gente tem que aceitar. Né? Então, aí se movimenta e tal, e se posiciona totalmente do lado do opressor, que eu não tenho dúvida e nem medo de falar. Não há como defender o movimento sionista israelense do jeito que está fazendo. Se a gente fosse defender a questão de fé, que nós sabemos que não tem nada a ver com religião, tem assim com opressão, nem os muçulmanos, nem os cristãos, e muito menos os judeus têm culpa desse lixo que está acontecendo. É o governo, né? Nós estamos falando de um momento... Assim, quando eu falo, se eu ser contra o governo sionista, é ser contra o povo judeu, é dizer que o Bolsonaro é petista, porque o presidente, né, disse que Bolsonaro, ou que você seja petista. Vocês desse Brasil merecem todos morrer. Todos morrer, porque vocês são comunistas, porque o Lula está no poder. O professor Ricardo é uma extrema esquerda, afinal de contas ele vive num país governado pelo Lula. Somos todos comunistas. Então não venha me dizer aqui que eu ser contra o sionismo é ser antissemita, muito menos porque sou semita, sou árabe. E tem manifestações inteiras de judeus em Israel contra o que o Netanyahu está fazendo. E olha, professor, eu sou árabe. Claro. Quando falo, sou árabe, sou brasileiro, mas sou de descendência. Sim, você é semita. Semita, e nem isso, e ao dizer isso, eu ser anti-sionista, eu sou antissemita. Como é que eu posso ser antissemita? Sabe, coisas que no Brasil a gente defende bandeiras que não existem, né? É imediatista, né? Porcaria de internet, o cara quer passar a informação em 15 segundos e a gente acha que somos profissionais e pós-graduados no assunto. Afinal de contas, o Olavo de Carvalho mandou uma mensagem xingando, fumando charuto e tal, falando o cachimbo. Mas tudo bem. Então, assim, fiquei extremamente decepcionado que quando o presidente Lula fez uma fala, pode ser infeliz ou não, estratégica ou não, o povo, a direita se movimentou com 135 deputados pedindo impeachment do presidente, não por corrupção, não por mil e uma coisa que esses líderes podem acusar o presidente Lula, mas sim por ele estar pedindo a paz, cessar fogo, por ele ter comparado, falou só teve que o Hitler fez a mesma coisa, sei lá o que ele falou. Eu não achei nada preconceituoso. Eu acho que o Netanyahu possivelmente é da mesma laia. Minha opinião, Netanyahu é da mesma laia acabar com o povo, né? É da mesma laia de outros que querem, números que não se importam em matar gente inocente, crianças inocentes, não está nem aí. Netanyahu é um líder que está caindo, que não tem popularidade e promove a matança de pessoas e crianças inocentes para se perpetuar num governo que, por mim, um governo que é controlado pelo sionista, que da minha visão, o sionismo é uma das piores coisas que o ser humano já produziu em termos de política. Um grupo que se considera superior ao seu irmão, filho de Adão, se nós considerarmos que somos filhos de Adão, então se considera uma raça superior que pode matar A ou B ou C. Então, independente do que seja,
para mim, o MBL foi uma grande, ou parte dele, me decepcionei bastante, desculpa novamente, porque eu tinha verdadeiro amor e admiração por alguns dos seus pares, e vi eles levantando bandeira do opressor. Isso me incomodou realmente. E você, sendo um muçulmano e no meio dessa história, eu queria saber como que você se porta nessa situação. A minha situação é bastante difícil sobre isso. Imagina. Porque o que acontece? E essa posição que o MBL tem é uma posição compartilhada por toda a direita. A direita é profundamente sionista mesmo. E isso, para mim, é um grande problema. Assim, é um grande problema. Se eu fosse entrar nos meandros disso, eu poderia passar 30 minutos apenas explorando esse assunto e falando todos os motivos pelos quais eu acho isso um grande problema. Como eu disse, essa é uma posição geral da direita. Bolsonaro, MBL, Partido Novo, todo mundo da direita, no fundo, é sionista. E isso acontece, Ali e Marcelo, porque eu acho que o modelo dessa direita, a inspiração da direita que nós temos aqui no Brasil é uma inspiração profundamente americana. Desde a sua origem. Exato. Desde o discurso do Olavo de Carvalho, desde o que foi o governo Bolsonaro, todo o transcurso da direita brasileira, as correntes políticas que essa direita importou, os autores que ela lê, tudo é profundamente influenciado pela posição da direita norte-americana, e a direita norte-americana é pró-sionista. Só que há uma diferença grande, uma diferença assim crucial. Nos Estados Unidos, a posição da direita no sionismo, em relação ao sionismo, é uma posição concreta. Por quê? Porque os Estados Unidos ele dá uma pá de dinheiro para Israel, ele tem uma relação diplomática com Israel muito privilegiada há décadas, ele realmente é um parceiro de Israel. Ele é mais do que o parceiro, ele comanda aquela região. O Israel é um braço norte-americano no Oriente Médio, é uma extensão do poderio ocidental do antigo poderio colonizador que os Estados Unidos já herdou da Inglaterra na prática e que está lá manifestado com Israel como um enclave, como uma espécie de adaga no meio do coração do Oriente Médio. Então, no caso dos Estados Unidos, isso é real. No caso do Brasil, não é, porque isso é um artefato de importação. A tradição diplomática brasileira autóctone, a nossa tradição, é uma tradição neutra. Nós temos boa relação com o mundo árabe, boa relação com o mundo judaico. Exatamente. Nós não temos uma posição. Tanto que o próprio Hamas, que é denominado de terrorista, por aí fora, não é considerado terrorista no Brasil. Essa é uma distinção importante. O Hamas é terrorista. Beleza, mas o Brasil, oficialmente, assim não o considera. Sim. Então, isso é, sim, uma posição muito problemática para mim, pessoalmente. Das poucas vezes que eu falei sobre esse assunto, houve como se chama aí na internet, um rage muito grande. Estão aqui atacando a gente. As pessoas ficaram muito... Eu falei que Netanyahu e Hitler faz parte dos mesmos líderes. Eles já estão dizendo que eu estou comparando o nazismo ao judaísmo. Enfim. Mas tudo bem, mas vamos lá. As pessoas quiseram calar minha boca, as pessoas ficaram muito revoltadas, surgem vários problemas diplomáticos, vários problemas. Difícil, né? É muito difícil lidar com essa questão, até porque o conteúdo que está sendo reproduzido pelo movimento é um conteúdo pró-sionista. O que eu acho, na prática, também, assim, as opções reais que a gente tem. Eu não vou sair do MBL. Eu estou há 10 anos militando nesse movimento, estou ajudando em todos os projetos, todo projeto estou no meio, que é um projeto muito bom, né? Esse é um projeto, portanto, que eu não vou abandonar. Diante disso, o que eu posso fazer? Aí vamos supor que eu agora serei uma voz antisionista e vou ficar repetindo. Eu acho que isso não vai funcionar, porque na prática o que vai acontecer, as pessoas vão ficar com mais raiva, vão querer calar minha boca, vão querer me expulsar, eles vão ficar revoltados, então não acho que isso vai adiantar. O que nós temos que fazer, e isso realmente está no meu horizonte de preocupações, de interesses e de trabalho, é disputar o terreno da direita brasileira para tirar a direita do campo dos sionistas. Não é uma coisa nada fácil, por quê? Porque isso envolve elementos que estão muito arraigados. Nós temos aqui no Brasil, que, como eu falei, o país oficialmente ele tem uma relação diplomática neutra em relação a esse conflito. Mas nós temos no Brasil
30% a 40% da população é evangélica. Os evangélicos brasileiros, eles são pró-Israel, profundamente pró-Israel. O pedido de impeachment que foi feito contra o Lula, nessa ocasião, teve aprovação da população. Foi uma grande quantidade de gente, um percentual estatístico muito significativo da população brasileira que foi contra as declarações do Lula, a comparação que ele fez entre o massacre que agora está sendo feito em Gaza e o que foi o Holocausto. As pessoas se ergueram contra isso, entendeu? E se fazem muitas distinções, que são distinções históricas. Ah, mas a proporção é diferente, mas o contexto é diferente. Beleza, tudo isso é real, proporção é diferente, contexto diferente, mas quando você faz uma comparação desse tipo, você não está dizendo que a proporção é a mesma. Você não está dizendo que todos os elementos são iguais. O que se está em jogo na comparação é dizer o seguinte: existe aqui um atentado humanitário contra as pessoas que precisa ser levantado. E sempre que se fala em atentados humanitários, é muito natural se invocar o Holocausto. Por quê? Porque o Holocausto foi o grande atentado humanitário do século XX. Então, quando você fala do apartheid, cita-se o Holocausto. Quando você fala de uma guerra centro-africana, cita-se o Holocausto. Quando você fala do que aconteceu na Síria, cita-se o Holocausto. Quando fala do que aconteceu em Gaza, cita-se o Holocausto. Não é porque os elementos são todos iguais, é porque é exatamente a mesma coisa. As pessoas sabem disso. Mas o fato é que a declaração do Lula foi contrariada por uma parcela muito significativa da população. Então nós temos diante de nós assim, um desafio que é grande. Qual é o desafio? O desafio é que nós temos 30% a 40% da população que é evangélica, portanto é pró-sionista. Nós temos um lobby sionista no Brasil muito forte, muito bem articulado, muito inteligente, com várias figuras assim que têm até notoriedade nas redes sociais, cujos nomes eu não vou citar. Sim. Mas que estão aí atuando dia após dia em prol disso. E nós temos na direita, finalmente, uma imitação estreita do que ocorre na direita americana, das bases na direita americana. Neste terceiro ponto, aí, neste momento, está abrindo uma pequena fresta de esperança, né? Por quê? Porque parte da direita americana é uma parte muito pequena e tal, né? Mas algumas figuras da direita americana estão começando a tirar o pé disso aí. A Candace Owens, ela já chamou o Ben Shapiro, que é um judeu sionista, para o debate, para debater Israel e tal. Então, há um incômodo por parte de uma certa parcela da direita americana desse apoio acrítico e total, que os Estados Unidos, inquestionável, que os Estados Unidos incondicional, um apoio de muita grana, de bilhões e bilhões e bilhões que os Estados Unidos enviam para Israel, e um apoio que está custando muito da opinião pública mundial.